E o juiz está querendo obrigar meu cliente a aceitar a transação penal que o promotor ofereceu. Isso pode? Vamos falar sobre isso. Tudo bem com vocês? Mas antes, clique no nosso canal, se inscreva se você não é inscrito ainda, assine o sininho lá para que você possa receber todas as notificações dos vídeos que a gente posta. E se você está gostando do nosso conteúdo, compartilhe esse vídeo com a sua comunidade jurídica, com seus alunos, com seus amigos, com seus colegas advogados, com seus estagiários. Enfim, ajude o nosso canal a crescer. Olha só, dia desses, um ex-aluno, atual advogado criminalista, se reportou até a mim, me perguntando como ele deveria ter agido. Ele entrou numa audiência nos juizados especiais, o Ministério Público ofereceu uma transação penal para o cliente dele e ele disse que não iria aceitar, por orientação do advogado dele, ele não iria aceitar a transação penal. Para surpresa do advogado, o juiz se enfureceu com a situação e começou a pressionar a parte a aceitar. Lógico que a postura é completamente equivocada, mas o que nos assustou foi a forma como isso aconteceu. O juiz chegou ao ponto de virar para o cliente e dizer: se eu fosse você, eu aceitava. Porque se no final desse processo eu te condenar, certamente eu vou te condenar num valor muito maior do que o promotor está oferecendo. Em hipótese nenhuma o juiz poderia fazer isso. Mas esse juiz pressionou tanto a parte e impediu até o advogado de falar que no final a parte preferiu aceitar a transação penal. E o advogado saiu sem ter noção do que ele poderia fazer, extremamente preocupado. Principalmente por se tratar de um advogado em início de carreira, normalmente vai ter essa dificuldade. Então eu estou aqui para falar sobre isso para vocês e prestem atenção, porque tem várias questões que envolvem essa postura, que eu sei que acontece em vários lugares do Brasil. Primeiro ponto, você, numa audiência dessa, em hipótese nenhuma, pode alterar a voz. Ficar nervoso, bater na mesa, nada disso. Isso não é postura de advogado. Quando o promotor oferecer, você vai falar assim: excelência, eu orientei o meu cliente ou a minha cliente a não aceitar, porque no meu entendimento não é bom para ela essa transação penal. Você não precisa nem dizer que você tem provas, que você quer instruir o processo, que você tem provas e que você vai apresentar. Você não precisa dizer isso. Mesmo porque talvez o seu cliente não está aceitando a transação penal, porque você percebeu que não tem as condições da ação e o promotor não vai conseguir oferecer uma denúncia. Seu cliente não aceita a transação penal, o promotor tem que denunciar. Mas e se não tiverem presentes as condições da ação? Então você não precisa antecipar, você não precisa falar, mesmo porque dependendo do que você falar, você está dando munição para o MP. Excelência, a minha orientação para o meu cliente é de não aceitar a transação penal. Aí o juiz adota uma postura: doutor, se eu fosse seu cliente, eu aceitava. Eu falei assim: doutor, eu orientei meu cliente a não aceitar. E eu acredito que ele vai acatar a minha orientação. Mesmo porque, se ele não acatar a minha orientação, ele vai ter que contratar outro advogado. Lógico que se você avisou isso antes para o seu cliente não vai apavorar, vai ficar tranquilo, porque ele sabe que isso faz parte da sua estratégia. Percebam que diante disso, então, tem uma situação muito interessante. Você vai fazer audiência com o juiz, procure saber um pouco antes quem é ele. Se você não é daquela comarca, procure os colegas advogados daquela comarca e pergunte. Não conhece nenhum advogado? Ligue na OAB daquela comarca, pergunte quem é o presidente da OAB, liga para o presidente da OAB, pergunte como é o juiz. Eu estou em fazer uma audiência, o senhor sabe a postura desse juiz? Ele é um juiz que pressiona muito a parte para receber a transação penal, para aceitar a transação penal? Não, você já descobriu que ele é assim? Então você já avisa seu cliente: ó, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, mas você já sabe, você não vai aceitar. Pronto. Se o juiz continuar insistindo, você pega o seu celular, coloca para gravar e fala assim: excelência, eu estou iniciando a gravação porque eu preciso registrar a pressão que o senhor está fazendo sobre minha cliente, sobre o meu cliente. Logicamente o juiz pode estressar nesse momento, não se preocupe. É autorizado, você pode gravar. O CPC autoriza você gravar a audiência e logicamente você usa o CPC
nas audiências criminais de forma subsidiária, por força do artigo 3º do Código de Processo Penal. E eu tenho certeza que a hora que você falar que está gravando, o juiz vai mudar a postura. Mas preste atenção, perceba uma coisa. O juiz, quando você disser que está gravando, você não vai perder sua razão, não vai brigar. Você vai dizer assim, excelência, eu estou sendo obrigado a iniciar a gravação da audiência porque o senhor está pressionando minha cliente, isso não é adequado, ela tem que seguir as orientações do advogado dela e digo mais, a partir desse momento o senhor se torna suspeito para julgar o processo. Afinal de contas, o senhor já antecipou que se for o caso de condenar, vai aplicar uma pena muito maior do que o promotor está oferecendo. Isso torna o senhor suspeito, então eu estou registrando isso para opor uma exceção de suspeição. Se esse juiz for realmente um juiz complicado que quiser tumultuar, talvez você vá precisar do apoio da OAB. Não tem problema. Tenha no seu celular salvo o telefone do presidente da OAB e dos membros da comissão de prerrogativas da OAB. Você precisa disso. Porque se o juiz extrapolar, você aciona a OAB para te apoiar. Muitos de vocês podem estar perguntando, professor, mas isso não compensa, a gente vai brigar com o juiz, a gente vai sair prejudicado. Perceba, em algumas situações, talvez não seja mesmo conveniente você brigar com o juiz. Mas em outras, você precisa se impor. A autoridade para o seu cliente é você, não é o juiz. É você que foi contratado para defender o seu cliente. Se ele pudesse ir sozinho, ele não tinha te contratado. Cada advogado que entra numa audiência e não age da forma como deveria, é uma pessoa que contribui uma vez mais para que o juiz abuse de autoridade, o promotor abuse de autoridade e as coisas continuem se repetindo como sempre foram. O dia que todos os advogados começarem a agir dessa forma, esse juiz vai mudar de postura. É lógico que o juiz faz isso porque ninguém bateu de frente com ele. Porque ele sabe que está errado, ele sabe que ele não pode fazer isso. A partir do momento que a gente começar a enfrentar esse abuso de autoridade, as coisas mudam. E para finalizar, uma observação. Você já passou por uma situação, seu cliente aceitou a transação penal, estava ruim ficar discutindo com o juiz ali? Tudo bem. Você acha que é melhor não se indispor com seu cliente? Leia o artigo 82 da Lei 9.099 de 95. Na verdade, leia do artigo 76 até o 82. Você vai ver que lá tem a previsão de cabimento do recurso de apelação para a turma recursal para anular a decisão do juiz que homologa a transação penal. Sim, você pode entrar com recurso de apelação e pedir a anulação da decisão que homologou a transação penal. Por quê? Porque aquela aceitação, ela foi mediante coação. Evidentemente, você vai ter que ter prova disso, né? Mas o seu cliente é uma prova. Tranquilamente. Hoje as audiências são gravadas. Você pega a gravação e mostra para a turma recursal que o seu cliente foi coagido a aceitar a transação penal. É uma alternativa muito interessante. Então perceba, cuidado com isso. Quem sabe se é conveniente ou não para o seu cliente uma transação penal é você. Mesmo porque, talvez para o seu cliente seja muito melhor a suspensão condicional do processo. O Ministério Público sempre vai dizer que a suspensão condicional do processo é muito pior do que a transação. Isso depende. Depende da situação financeira do seu cliente, depende das condições pessoais do seu cliente, coisas que só o advogado de defesa pode analisar. Fique atento a isso e a gente se vê por aí. Um abraço!